da resiliência psicológica, que é o meu primeiro tema de hoje. Eu vou dividir mais ou menos, apesar de que eu vou estar falando ao longo da minha fala, eu vou estar falando sobre esses 3 temas, que é a resiliência psicológica, vou estar falando aí sobre as crenças limitantes e as crenças potencializadoras, e vou estar falando também sobre a inteligência emocional, né? Então, nós vamos ter aqui a chance de unir esse conhecimento que vem aí da medicina com o conhecimento da psicologia e da terapia holística para que possamos ter aí um equilíbrio mental. Então, para começar, vocês estão vendo que aqui atrás de mim eu tenho uma mola, não é? Essa mola, se você pressionar essa mola aqui, e você vai perceber que ela, por mais que você pressione, ela vai voltar à sua forma original, né? Você pressiona, mas ela retorna. Então, eu costumo dizer que a resiliência, uma palavra que vem do latim, né, resilience, do verbo resilire, que significa rebater, ricochetear, eu posso dizer que quando se refere ao ser humano, diferentemente dos metais que você pressiona e ele volta à sua forma original, é possível que o ser humano, quando ele desenvolve a resiliência, que ele não somente volte à sua forma original, mas que ele volte muito melhor, muito mais forte e muito mais adaptado e preparado para os desafios que pode enfrentar na vida. Tá? Então, a resiliência, como eu disse para vocês, desculpa, eu vou aqui fazer um compartilhamento de tela para mostrar a vocês aqui um slide, para que a gente possa entender melhor o que é a resiliência psicológica e como nós podemos desenvolver a resiliência. Porque, na verdade, a resiliência, ela não é definida ou determinada pela genética. A resiliência, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida, a resiliência, ela pode ser treinada. Então, isso é uma grande, grande oportunidade que todas as pessoas têm de poder desenvolver a resiliência. Então, nós temos aí a oportunidade de aprender a ser resilientes. Então, não fique preocupado se por acaso você nasceu e não foi aí beneficiado com um percentual grande da genética em relação à resiliência, porque você pode aprender a ser resiliente. Ah, eu tenho 50, 60, 70 anos, pode aprender a ser resiliente. Enquanto você está vivo e o seu cérebro está funcionando, você entenda que o cérebro ele tem a elasticidade, né? Por mais que a gente saiba que, é lógico, se tem coisas que você aprende quando criança, quando adolescente, você vai ter mais facilidades na vida adulta, com certeza. Mas, ainda assim, o cérebro ele tem elasticidade. Isso significa, elasticidade nesse sentido, significa que a capacidade de aprendizagem é muito grande e ela continua ao longo da vida, né? Só como um exemplo disso, eu tive um grande amigo que ele tinha um sonho de estudar arquitetura, mas ao longo da vida, por situações que aconteceram, ele não conseguiu fazer uma faculdade antes. E se eu não me engano, ele começou a faculdade, ele tinha entre 57 e 58 anos de idade. Se formou aos 60 e poucos anos. E eu me lembro que eu fui para uma reunião, na verdade era o seu aniversário. Ele estava celebrando o aniversário em sua casa e me convidou, e lá eu conheci a sua mãe, né? E quando estava terminando a festa de aniversário, ele falou: mãe, então você vai ficar aqui, né? E ela disse assim: não, filho, eu preciso pegar o voo cedinho, porque eu tenho vestibular, eu quero estudar medicina.
Então, vocês imaginem, se ele tinha 60 e poucos anos, né, qual era a idade que ela tinha e que queria estudar medicina, né? Então, você pode ver, o cérebro, ele é elástico. E as pessoas, e aí eu vou explicar um pouco mais depois, têm suas crenças. Então, ela acreditava que ainda era capaz de estudar e de atingir. Agora, você tem pessoas com 30 e poucos anos, 40, 20 e poucos anos, que já se acham incompetentes ou que não vão atingir suas metas, que não vão alcançar aquilo que desejam, exatamente porque não desenvolveram a resiliência em suas vidas e, por isso, elas, quando se deparam com algum desafio na vida, elas tendem a bater em retirada. E é aí onde nós vemos os problemas psicológicos acontecer. Então, nós vamos estar falando, nesse primeiro momento, sobre a resiliência psicológica e principalmente focando os tempos de crise, não é? Só que a resiliência psicológica, ela pode ser usada a todo momento, até porque é a partir do momento em que você pratica nas situações mais simples que você vai estar mais preparado para as situações mais complexas, né? Uma coisa que me chamou a atenção, e só para compartilhar com vocês, é que eu estava olhando, né, na Agência Brasil e tinha uma pesquisa revelando que há um aumento da ansiedade entre os brasileiros na pandemia. O percentual, que é de 30% em alguns países, chega a 80% no Brasil, né? E como nós já sabemos, vocês já devem ter visto na televisão, Dr. Carlos já falou isso várias vezes também, que o Brasil foi considerado pela Organização Mundial de Saúde várias vezes como o país mais ansioso do mundo. Isso é muito sério. Ou seja, a média é muito alta do Brasil em relação aos outros países. E a Organização Mundial de Saúde também classificou o Brasil como um dos 5 países do mundo mais depressivos. Então, nós realmente temos que nos preocupar com a saúde mental. Nós temos que nos preocupar com a nossa saúde emocional. Por quê? Tudo está interligado. Se eu tenho um problema que está se manifestando no meu corpo, eu tenho que entender que tem alguma contribuição da minha situação emocional e da minha situação mental. Agora vamos partir para entender o que é a resiliência e qual a sua origem, né? Anteriormente eu falei que a origem vem do latim, né, que é o verbo de resilience, que é o verbo resilire, que é bater ou ricochetear. E aqui nós vamos aprender o quê? Que a resiliência, ela é um processo dinâmico que abrange a adaptação positiva dentro do contexto da adversidade. Isso, Luther e Becker, eles falam sobre isso. E eu costumo dizer também que a resiliência é a capacidade que um indivíduo tem de se recuperar. É a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar, de manter o equilíbrio diante de uma crise, diante de um trauma, diante de um desafio. Então, todos nós podemos desenvolver essa capacidade à medida que nós aprendemos a conhecer como que a nossa mente funciona, como que o nosso corpo reage a algumas situações e o porquê que ele reage a certas situações, né? Então, quando nós aprendemos isso, nós começamos a desenvolver a resiliência. É por isso que, dentro desse contexto, eu vou também falar sobre a inteligência emocional mais a seguir. Agora, a grande pergunta: nós já sabemos o que é resiliência. E agora nós vamos entender que a resiliência ela foi conceituada tanto como um processo, como também
um traço da personalidade. Olha que interessante. Então, por exemplo, algumas pessoas, desde que nascem, pelas interações que elas têm, pela vivência que elas têm com outras pessoas que muitas vezes são bem positivas, são pessoas que proporcionam um ambiente bom para essa criança desde o nascimento, faz com que ela tenha oportunidades de crescimento. Então, essa pessoa, ela pode, ao longo da vida, já ter esse traço na sua personalidade desenvolvido desde a infância. Então, por isso, ela consegue se adaptar a situações diferentes. E, é claro, ela deve ter sido também abençoada aí pela genética, porque acredita-se que de 20 a 60% do comportamento humano é influenciado pela genética. Agora, você pode, às vezes, pensar, minha nossa, eu talvez, no meu caso, eu fui beneficiado aí com 2%, com 10%, 20%. Pode ser, mas você deve entender que, como você tem um cérebro pensante, seu cérebro foi desenvolvido. A gente sabe que o desenvolvimento do cérebro ele se dá de trás para frente. Então, a parte frontal é a última a se desenvolver. E aí está a explicação de muitas coisas. Por que desde criança, passando pela adolescência, as informações que nós recebemos e armazenamos são, na maioria, informações que são armazenadas no nosso cérebro emocional. É por isso que muitas vezes nós nos deparamos com certas situações que aliciam a emoção, a gente tem sensações físicas e também começamos a ter pensamentos de acordo com aquela emoção. E como a emoção ela é inconsciente, muitas vezes nós não sabemos por que aquilo está acontecendo conosco. Por isso que é muito importante entender os princípios da resiliência, entender sobre as crenças e entender sobre a inteligência emocional para que você possa gerenciar as suas emoções. Então, nós sabemos que um dos pré-requisitos para a resiliência é a adversidade, porque você desenvolve a resiliência à medida que você se depara com situações de adversidade, à medida que você lida com um evento traumático, né? Então, por favor, lembre-se disso. A resiliência pode ser aprendida, pode ser desenvolvida e pode ser treinada. E aqui nós estamos num momento em que você vai receber algumas informações que vão te ajudar a treinar a sua resiliência. Agora, é também importante saber o que resiliência não é. Resiliência não é uma característica que você tenha ou não tenha, ou seja, que você possua ou não possua. Não é algo, alguém ali possui a resiliência, então outra pessoa não possui, como se fosse eu tenho um carro, mas você não tem, por isso você anda a pé. Não. Como eu acabei de dizer, a resiliência ela pode ser aprendida, né? E a gente aprende com McDonald que envolve comportamentos, pensamentos e ações que podem realmente ser aprendidos e desenvolvidos, né? Então, é muito importante que você entenda o que a resiliência é algo que você pode alcançar. Como eu disse antes, a resiliência ela pode ser compreendida como um traço da personalidade, mas também ela pode ser compreendida como um processo. Isso quer dizer que ao longo da vida você pode aprender a ser resiliente. Agora, qual é a diferença aqui, então, quando eu falo que é um traço desculpa, da personalidade ou quando eu falo que é um processo? Com o traço da personalidade, como eu disse antes, é algo que você desenvolveu ao longo da vida, desde o nascimento. E quando nós falamos em relação a um processo, significa que algumas pessoas, quando estão aprendendo a ser resilientes, de repente, numa situação determinada, ela foi resiliente. Ela conseguiu vencer aquele desafio.
E logo depois de falar sobre esse processo aqui, nós vamos ter um vídeo, que é um casal, que eu vou exemplificar para vocês aí a questão, no caso deles, eles estavam aprendendo exatamente isso, a ser resilientes, no processo para desenvolver resiliência. Então, num determinado tempo da vida deles, eles passaram por certas situações e eles foram resilientes. Numa situação diferente, eles passaram por dificuldades e aí eles não estavam conseguindo desenvolver todos os atributos da resiliência, porque eles precisavam de outras ferramentas, né? E vocês vão entender exatamente isso, porque como é um processo, de repente, por exemplo, você passou por um desafio em que você perdeu o emprego, e aí você lidou bem com aquilo. Você pensou, eu perdi esse emprego, mas tem outras empresas no meu setor aqui nessa cidade, tem outros locais também, se eu quiser me mudar. Então, a maneira que você pensou sobre isso, você não deixou que a emoção tomasse conta, e aí você desenvolveu resiliência para buscar alternativas. E eu quero dizer para vocês que quando você busca alternativas, quando você faz esse brainstorm, você está fazendo com que o seu cérebro pensante, que está aqui, como o Dr. Carlos já falou, a parte frontal, que no caso é o nosso lobo pré-frontal, quando você aprende a buscar soluções, escrever, fazer metas, isso faz com que você coloque o seu cérebro pensante sob o controle e tira o controle do cérebro emocional. Porque quando o cérebro emocional está controlando, ele incita você a agir. E aí é quando as pessoas falam muitas vezes, eu agi sem pensar. Em outras palavras, você quer dizer o seguinte, nós poderíamos resumir, não é que você agiu sem pensar, você agiu sem pensar de forma racional. Você agiu pensando de forma emocional. Essa que é a grande diferença. Então, quando você vê o vídeo do casal, você vai entender essa questão do processo. Que no momento em que você passa por uma adversidade, você soube vencer aquele momento. Quando você tiver outro tipo de adversidade mais na frente, você precisa lembrar como que você venceu aquela primeira vez, em vez de se deixar levar. Minha nossa, perdi emprego de novo. Na outra vez você perdeu e você pensou, não, eu tenho oportunidades, eu posso ir para outro lugar, eu tenho formação, então eu vou conseguir. Mas na segunda vez você entrou no desespero. Você, não, minha nossa, de novo, perdi emprego, é muito ruim, vai ser difícil, minha família vai sofrer, eu vou sofrer. E aí, nesse momento, você fez diferente. Em vez de você agir com o seu cérebro emocional, ou cérebro pensante, que o nosso cérebro pensante, que é a parte frontal, ele é responsável por encontrar soluções para problemas complexos. Ele é responsável pelas funções executivas, para executar tarefas. É responsável pelo controle do nosso comportamento. Mas no momento que nós partimos para o desespero, que nós deixamos que o desespero tome conta, que nós começamos a catastrofizar o nosso futuro, nós já entramos na situação como soldados abatidos e afligidos. E isso o que acontece? Aí vem a somatização, como o Dr. Carlos já falou antes. Começa a ter sensações físicas no corpo. Nós começamos aí a ter pensamentos de supergeneralização. Começamos a dizer, nada vai ser bom mais nesse mundo, nada vai resolver, tudo vai ser um problema. Então aí você vai ter grande dificuldade.